era para a gente ter plantado azevém e simplesmente não foi feito. E isso pode comprometer todo o inverno. Para quem não sabe, estou fazendo administração da fazenda à distância e tenho gravado sobre as nossas reuniões que a gente tem semanais e todo o manejo que a gente vem fazendo lá na fazenda. Para esse manejo, eu tenho utilizado a inteligência artificial para me ajudar na tomada das decisões. E hoje eu vou falar sobre uma situação real que aconteceu agora há pouco, durante a nossa reunião, que eu fiquei sabendo algo que foge do que a gente tinha combinado, que foge de toda a programação que eu tinha feito para o nosso inverno. A gente tinha combinado de fazer a plantação da pastagem de azevém de avião antes de colher a soja. Porém, isso não foi feito. Agora, na reunião, estava falando com o Jonathan, e ele me comentou que há uns 15 dias atrás viu um movimento de um avião ali perto de casa e até questionou para saber, para quem planta soja, lá em casa a gente arrenda o campo para plantar soja e arroz. E aí o Jonathan entrou em contato com quem planta para perguntar se o avião não ia passar lá em casa para plantar o azevém. E ele comentou que eles não tinham comprado, que eles não estavam, tinham se esquecido, e não tinham comprado a semente de azevém. E aí eles iam plantar aveia depois que colhesse a soja. Ano passado, eu fiz uma reunião com ele. Deixa eu ver aqui. No dia 9 de setembro de 2025, eu fiz uma reunião com ele, onde a gente acertou, ficou acertado, que seria feito a plantação da pastagem de azevém com o avião, para o avião fazer a semeadura do azevém antes de cair a folha da soja, e com isso eu ganharia já um tempo, porque quando colhesse a soja já teria nascido a pastagem, ganhando tempo para colocar o gado. Então isso foi acertado e simplesmente não aconteceu. E esse é um problema real que acontece, principalmente quando a gente está à distância, mas principalmente quando a gente deixou muito de lado as questões lá da fazenda. Eu acabava administrando meio de qualquer jeito. Então é um pouco culpa minha disso. Eu não dava muita bola, eu não cobrava muito, não exigia muito as questões lá na fazenda. E pode ser que a pessoa esqueceu e, esqueceu de comprar semente, ele nem vai dar bola, talvez ele nem saiba, talvez ele nem se dê conta que ele tinha combinado uma coisa e a gente fez outra. E isso é o que muitas vezes acontece quando a gente quer mudar, quando a gente quer trocar a chave de uma administração totalmente relapsa, de uma administração amadora, que era o que eu fazia lá na fazenda, para essa nova mudança, onde a gente quer fazer uma pecuária eficiente, onde a gente quer fazer uma gestão eficiente lá da fazenda, mesmo estando à distância. Eu tenho uma profissão, eu não sou veterinário, não sou agrônomo, não sou zootecnista. Eu tenho uma profissão, eu tenho nas minhas atividades diárias que não estão vinculadas diretamente à fazenda. Mas mesmo assim, eu gosto de ir lá e quero administrar agora de uma forma profissional. Então, se você quer me acompanhar nessa jornada, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo para ir acompanhando toda essa saga, toda essa mudança de perspectiva de uma fazenda levada meio que sem administração, né? Uma fazenda levava meio que de qualquer jeito, como não é a minha principal fonte de renda, para uma fazenda eficiente, para uma pecuária eficiente. Então se inscreva no canal e acompanhe os vídeos. Vamos retomar então essa conversa que eu tive com o Jonathan, vendo que já não foi feito então essa passagem de azevém. E aí eu fiquei quebrando a cabeça o que a gente poderia fazer para corrigir esse erro, corrigir esse imprevisto. Porque assim,
com o nosso objetivo de ter uma alta taxa de prenhez na primavera, eu preciso que as minhas matrizes elas passem bem o inverno. Eu preciso que as minhas primíparas elas passem bem o inverno para conseguir repetir a cria. Porque a gente sabe que as primíparas é muito delicado repetir a cria no primeiro ano. Então eu preciso que elas passem bem o inverno para isso. E eu preciso também de uma passagem de inverno eficiente para as minhas terneiras conseguirem atingir o peso ideal para iniciar o protocolo de ETF aos 14, 16 meses. Então, por isso que a passagem de inverno ela é crucial para o resultado desse nosso manejo. E aí a gente começou a pensar nessa reunião o que a gente poderia fazer, talvez investir mais em ureia, investir mais em nitrogênio para acelerar essa pastagem de aveia, deixar ela mais forte, mais vigorosa, para a gente conseguir utilizar ela. A gente vai ter que ver que será que vai chover na época certa de plantar, será que não vai estar muito úmido, que também vai dificultar um pouco o crescimento. Lembrando que essa área que eu uso, eu tenho até setembro, após colhe a soja, eu posso usar ela até setembro, fim de setembro, que é onde eu tenho que entregar essa área para lavoura. Então eu preciso também pensar, talvez plantar azevém nessa área, já quando ele começar a ficar bom, já vai estar perto da época de eu entregar essa área. E quando a gente pensa em algo eficiente, a gente tem que ver o custo que a gente vai ter para fazer essa pastagem e o retorno que ela vai nos dar. Não simplesmente fazer pastagem por fazer, pois aí também tu faz e não. E daí tu acaba gastando dinheiro e nem tem esse controle. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Até se você tiver alguma sugestão, o que você faria no meu lugar, onde a gente não conseguiu fazer a semeadura por avião do azevém, e agora o nosso plano B é fazer passagem de aveia após a colheita de soja. Deixa o seu comentário, o que você acha que a gente deveria fazer. Além disso, foi acertado na reunião que a gente contratou um tratorista para roçar o campo por diária, né? Contratamos a diária de um tratorista para roçar o campo. Então a nossa ideia é roçar o campo nativo, não todo 100%, mas roçar uma boa parte do campo nativo, que está com muita invasora, deixar ele bem roçadinho, que agora no inverno a gente vai acabar folgando ele se a gente tiver essas passagens boas. Provavelmente no meio da primavera tem que ser roçada novamente, porque vai rebrotar e vai provavelmente rebrotar as invasoras, mas isso é algo que agora, ao longo do inverno, eu vou pensando e dando uma estudada melhor nisso. Então a gente vai contratar, já fechamos a contratação do tratorista. Outra coisa também que a gente vai começar a controlar o gasto do diesel, porque a gente sempre comprava diesel, gastava e não tinha muito controle. Então agora a ideia é fazer o controle, o que foi de diesel para fazer tal pastagem, o que a gente gastou de diesel para fazer tal roçada. E isso a gente colocar no nosso sistema de gestão, no nosso sistema de manejo, planilhar essas despesas para ver o que foi gasto para fazer tal coisa. Deu retorno, não deu retorno. Que antes simplesmente eu ia comprando diesel, ia enchendo diesel e a gente ia gastando e não tinha o custo real do nosso manejo. Outra parte é a questão do gado, que está tudo bem, nessa época do ano não tem muito mistério, está tudo mais tranquilo, é só ir levando. As primíparas a gente já começou a suplementar com proteinado, então tá todo gado que está no campo nativo, eles estão só com o 60+, que é um mineral, e as primíparas a gente já iniciou o proteinado, justamente pensando em manter elas bem na entrada do inverno, para a gente conseguir repetir as prenhez no próximo ciclo. Foi conversar também sobre a barragem, a reforma da barragem não terminou, já choveu agora, esses últimos dias choveu uns 30, 40 milímetros, isso acabou atrasando o término da conclusão da barragem. O Jonathan acredita que mais uns 2, 3 dias trabalhando bem, a gente consiga terminar
essa reforma da barragem. Então torcer aí que dê uns diazinhos um pouco mais seco para conseguir finalizar a barragem bem certinho. Mas o principal ponto é esse. Na fazenda, principalmente a distância, nem sempre o que a gente combina é feito. E o jogo não é evitar o problema, é tentar encontrar uma solução, porque muitas vezes a gente é comunicado desse problema um tempo depois, e aí já perdeu o time. Então, isso aí provavelmente já deve ter acontecido com você, se você não trabalha diariamente na fazenda. Quando acaba, e por isso, essa ideia dessas reuniões que eu comecei a implementar semanalmente, para a gente tentar não perder esses detalhes e conseguir agir mais rápido no sistema de manejo. Ou seja, tomar uma decisão rápida assim que ela aparece. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, acompanhe a nossa saga, onde a gente está tentando gerir a fazenda à distância, num novo projeto, onde a gente quer ter uma pecuária eficiente, a gente quer ter uma gestão profissional lá no sistema lá da fazenda. Se inscreva no canal, até o nosso próximo vídeo.